Essa live é exclusiva da plataforma Saeb Digital. Somos uma plataforma que entrega todos os meses um planejamento pronto, alinhado às habilidades que serão cobradas nas avaliações externas de 2027. Além disso, oferecemos um caderno de testes mensal de língua portuguesa e matemática com correção comentada em vídeo, analisando gabaritos, distratores e sugerindo possíveis intervenções pedagógicas. Quem assina a nossa plataforma também tem acesso às nossas lives semanais, que podem ser reutilizadas em dias de estudo, encontros pedagógicos e planejamentos. Estamos juntos para transformar dados em ação pedagógica concreta. Boa noite, professores. Estamos aqui para mais uma live da plataforma Saeb Digital. Sou a professora Francine. Essa live aqui é direcionada aos professores do 4º e do 5º ano, que esse ano aí estão trabalhando, inserindo habilidades do 5º ano do Saeb, né? Junto com as habilidades da BNCC do 4º ano. Bom, sou a professora Francine, estou em sala de aula, dou aula de matemática e hoje vamos bater um papo sobre o estudo das medidas e das relações entre elas. Coloquei aqui também, né, que com isso vamos consolidando e ampliando a noção de número, né? Eu falo que o número é o elemento mais importante na matemática. Bom, na segunda live do grupo 2, falamos um pouquinho sobre a importância dos números, do estudo em relação aos números, tá? Então, aqui só lembrando, né, qual a finalidade de estudar número, né? De acordo com a BNCC, então, a finalidade é desenvolver o pensamento numérico, que implica desde o conhecimento de maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades, né? Por que relembrando isso? Porque agora nós vamos falar um pouquinho de grandezas e medidas. E o estudo de grandezas e medidas contribui para consolidar a noção de números, né? Nesse momento, então, estudando grandezas e medidas, a gente vai descobrir o papel do número em matemática, tá? Eu falo que quando a gente mensura, quando a gente mede alguma coisa, a gente dá sentido para a existência do número, tá? A gente mostra a importância de número. A gente dá o papel que o número tem em matemática, né? Quando a gente quantifica alguma coisa, tá? Então, nos anos iniciais, né, do 1º ano até o 5º ano, a expectativa é que os alunos reconheçam que medir é comparar uma grandeza com uma unidade. E esse resultado dessa comparação é expressado por meio de um número, tá? Primeiro, antes da gente, quando a gente começa a abordar essa unidade temática com o nosso aluno, lembrando o que é uma grandeza matemática. Professores, eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta para os seus aluninhos. Eu costumo muito, né? Esse ano eu estou no Fundo 2, né? E com 6º, 8º e 9º ano. E todo ano eu faço essa pergunta quando eu dou aula para o 8º ano. E eu fiz essa pergunta para o meu aluno. O que vocês acham que significa, o que é uma grandeza matemática? E assim, 1000 respostas, né? Desde que grandeza é algo grande, né? A primeira coisa que me responderam, né? E
acabei chegando à conclusão que o aluno do Fundo 2 realmente, né, ele ainda não sabe o que é uma grandeza matemática. Ou se ele já ouviu, ele ainda não entendeu. Então, começando ali com os nossos alunos, o que é uma grandeza matemática? É algo que pode ser medido. Eu falo a palavra, né, mensurável, tá? É importante começarmos a inserir esse vocabulário com nossos alunos, né? O que é uma coisa mensurável? É algo que pode ser medido, tá? Então, mostrar essa palavrinha, apresentar essa palavrinha para o meu aluno já no 4º ano, no 5º ano. Aí vai chegar lá no Fundo 2, ele já está acostumado com essa expressão, com esse termo mensurável. Mas, professora, como eu identifico algo mensurável? Como eu identifico alguma coisa que pode ser medido? É aquilo que eu vou quantificar, né? E eu vou pegar esse resultado dessa comparação e eu vou expressar por meio de um número. Mas como isso é durante as nossas aulas? Como que eu vou fazer isso durante as nossas aulas? Bom, é simples. É só lembrar o aluno que toda vez lá no enunciado de uma questão, no enunciado de um probleminha, de uma situação problema, toda vez que eu ver um número está expressando a quantidade de alguma coisa, tá? Então ele está representando ali o resultado de uma grandeza. E essa grandeza é aquela palavrinha que vem logo em seguida do número. Então, por exemplo, 5 horas. Horas é a unidade dessa grandeza, né? Horas é a unidade de que grandeza? De tempo. Comprei 2 quilos de carne, né? Então, quilos, tá? É a unidade dessa grandeza que eu estou medindo. E qual é essa grandeza? Tá? É massa. E assim por diante, certo? Então, ali é fácil para o aluno conseguir identificar qual grandeza, com quais grandezas estou trabalhando naquele exercício, naquele momento, naquela situação, tá? Sempre que eu encontrar um número que esteja quantificando alguma coisa, eu estou quantificando uma grandeza. Bom, então já que o nosso tópico é grandezas e medidas, vamos ver um pouquinho ali, né, sobre o currículo do 4º ano, né? E a questão mais importante hoje que eu queria trazer para vocês, não só falar de grandezas assim, não sobre aula de grandeza, especificamente sobre onde focar durante as minhas aulas, né? O que eu vou focar durante as minhas aulas? O que vai facilitar ali para o meu aluno do 4º ano, do 5º ano, conseguir ali entender, conseguir captar a mensagem de grandezas e medidas, tá? De qualquer uma das grandezas que eu estiver trabalhando. O que é assim que vai me facilitar durante as minhas aulas? Eu vou focar apenas em exercícios, né? Situações problema, ou eu então vou fazer alguma aula prática, né? O que fazer? O que é que vai me render melhor resultado? Então, nós temos que, para um alto rendimento, tanto no 4º como no 5º ano, a chave, né, é eliminar a abstração durante a abordagem. Eu não estou falando eliminar a abstração durante a aprendizagem, não é isso. Só durante a abordagem, tá? Porque a abstração, ela não tem como andar sozinha e nem a prática não tem como andar sozinha. Então, eu tenho que fazer uma ponte entre esses 2 focos, certo?
Durante a abordagem, então, eu vou eliminar a abstração. Eu vou abordar com situações reais do cotidiano, tá? Porque isso vai fazer que o aprendizado seja fixado, tá? Os alunos aprendem melhor quando associam os conceitos a objetos que usam em casa, a situações que vivenciam no nosso cotidiano, no cotidiano deles, tá? E como fazer isso então, né? Então nós vamos ver aqui que existe uma ponte entre o concreto e o abstrato. E um não anda sozinho, um depende do outro. O concreto depende do abstrato, o abstrato depende do concreto. Porém, durante a abordagem, nós vamos deixar o abstrato um pouquinho para depois. Primeiro, nós vamos começar com o concreto. Então, para conectar esses dois mundos aqui, o concreto e o abstrato, a gente vai se organizar em 3 fases, tá? Coloquei como fase. Então, a primeira é a fase do concreto. A gente fala que é o ponto de partida, de onde nós vamos iniciar tudo, de onde nós vamos apresentar grandezas e medidas para eles, tá? Então, nós vamos começar primeiro com medidas não padronizadas, tá? Porque não tem como eu já chegar e já falar assim, ó, as grandezas são essa, tempo, massa, capacidade, comprimento, e já jogar as unidades, jogar a transformação, a conversão de uma unidade para outra, não tem como começar isso, tá? Senão o aluno vai ficar enroscado, como que transforma, pensar em tabela, regra, não é o momento. Então, primeiro começar com medidas não padronizadas, tá? E são as medidas que fazem parte ali, que durante a aula o meu aluno pode usar tranquilamente. Então, os passos, os palmos, os pés, pegar os clipes, pegar lápis, pegar a caneta para medir, né? Pegar ali algum objeto que esteja à disposição, que seja fácil, qualquer aluno ali consiga fazer durante a aula. A gente fala aqui, quando a gente pega isso daqui, a régua, né? A régua, ela eu acho que é um dos principais instrumentos que tem na escola, tá? Acessível para os alunos e de fácil compreensão, tá? Os alunos aprendem muito tendo uma régua na mão. Porém, quando eu começo a falar de grandezas e medidas, apresentar de imediato uma régua para eles é um erro muito comum, tá? Eles têm que primeiro entender por que a régua é assim, por que eu tenho esse padrão, por que tem que ser medido o centímetro assim, né? Vai ser uma chuva de porquês. Então, antes disso, meu aluno tem que entender o que é medir e como posso medir, né? Então, uma solução prática para o meu aluno, tá? É pedir para eles medir alguma coisa na sala de aula, tá? Mas usando essas medidas não padronizadas, tá? Então, pede para 2 ou 3 alunos medir, então, por exemplo, eu coloquei aqui a largura da sala de aula, ou com passos, tá? Ou então medir a carteira usando os palmos, né? Então, medir alguma coisa que seja da sala de aula, que esteja ali de fácil acesso para o meu aluno, tá? E isso tem que ocorrer com vários alunos ao mesmo tempo, tá? Então, a gente também pode fazer isso durante a nossa live, certo? Então, nós também vamos fazer isso. Vamos fazer essas 3 fases juntos? Então, ó, vamos pegar algo que nós temos em mão. Nós temos em mão o celular. Acho que todo professor ali tem um celular ou esteja ali assistindo essa live no Instagram pelo celular, tá? Eu acho que é algo que todo mundo consegue fazer agora. Então, nós vamos medir o nosso celular, o comprimento e a largura dele, com uma medida não padronizada. Posso medir com o polegar, posso medir com os dedos, né? Colocando os dedos, vou medir também, tá?
Posso fazer isso? Então, meça o teu celular aí, meça ali quantos dedos deu ali de largura, quantos dedos deu ali de comprimento, marque, anote aí no papel, tá? Então, nós estamos fazendo a fase do concreto. Todos nós, professores, agora podemos fazer isso, certo? Na sala de aula também, além desse exemplo que eu deixei para vocês, de medir a largura da sala ou a carteira, a gente também pode usar outras ferramentas. Outro muito bacana que eu já fiz com meus alunos é usar copos plásticos de tamanhos diferentes. Então, a questão ali de servir um suco para os alunos, né? Então, encher copinhos pequenos, pode ser aquele copinho de café, ou aquele copo médio de água, tá? Copo de água deve ter uns três tamanhos diferentes ali, é fácil encontrar, tá? E pedir para os alunos encher, então, 3 copos plásticos. Mais um aluno vai encher 3 copos plásticos de café, e outro aluno vai encher 3 copos plásticos do menor que tem de copo de água, e o outro aluno vai encher 3 copos plásticos do maior copo que tem de água, tá? O que vai acontecer? Encher da mesma quantidade? Encher da mesma quantidade, todos eles encheram 3 copos. Porém, são tamanhos diferentes. Então, é a mesma quantidade? Não é a mesma quantidade, tá? E os alunos que estão ali medindo a sala também vão chegar à conclusão, né? Um aluno que seja um pouco mais alto, que tenha as pernas um pouco mais compridas, vai medir a largura da sala, vai usar menos passos. Um aluno que é mais baixo, né? Vai depender de mais passos para medir a largura dessa sala. Então, eles vão chegar em resultados ali bem parecidos, mas resultados diferentes, tá? E isso daí, né, esse fato de medir com passos e chegar a resultados diferentes ali, a gente fala que é o gatilho cognitivo, tá? Então, olha lá, nós estamos trabalhando com concreto, porém, durante a nossa atividade prática, durante essa experiência e essa atividade prática, vai ser acionado um gatilho cognitivo, né, nos meus alunos, tá? Eles vão, olhando o resultado, eles vão ver que os resultados são diferentes, tá? E daí eles vão ver a necessidade de ter uma unidade padrão, tá? Não dá para se medir as coisas se eu não padronizar, ser tudo igual, tá? Porque senão cada um vai ter uma medida diferente. E isso não funciona, né? Só vira confusão. Então, essa experiência, essa atividade é bacana. Meu aluno, ele por ele mesmo, ele vai chegar a essa conclusão que não está dando certo, tá? O jeito de medir não está dando certo, tá? Vamos pensar também nós, né? Pensar em celulares, vamos escolher um celular que seja igual para todos. Vamos medir um celular modelo tal, né? Se eu for medir com os dedos, né? Vai dar uma quantidade, tá? Se meu aluno for medir o meu celular com os dedos dele, vai dar uma outra quantidade também, tá? Então, nós estamos mensurando com medidas não padronizadas. Bom, passamos para a segunda fase, que é a fase da estimativa, tá? A gente fala que é a ponte, né? É o elo ali, né? O que liga o concreto com o abstrato, tá? Então, ali, a primeira coisa vai desenvolver o sentido de magnitude, né? O que é isso? É treinar o nosso cérebro para compreensão, né? Para poder estimar e comparar tamanhos, tá? Magnitude, aqui que a gente fala, é uma habilidade da BNCC, né? Que é essa de compreender, estimar, comparar, é uma habilidade que a gente tem que trabalhar com nossos alunos, tá? Tanto na BNCC do 4º ano, tá? Ali tem essa habilidade, como também
na habilidade do SAEB, tá? Do 5º ano. Então, antes de medir com uma régua, tá? Então, a primeira fase, eu medir com medidas não padronizadas. Segunda fase, eu vou estimar, tá? Vou comparar o tamanho daquilo que eu estou tentando medir, com um referencial que eu tenho já, né? Porque meu cérebro já vem sendo treinado já há um bom tempo. Então, os alunos começam ali, não foi no 4º ano que começou a estimar tamanho, né? Desde quando ele começou a comparar coisas, objetos, ele já está também comparando, automaticamente comparando tamanhos. Então, eu vou olhar nós professores aqui, né? Nós medimos o nosso celular com o polegar ou com os dedos. Agora a gente vai olhar para ele e nós vamos estimar o tamanho dele. Então, eu já tenho algo já no meu cérebro, já está sendo treinado há muitos anos, né? Então, eu vou olhar para ele e vou imaginar. Bom, ele deve ter uns 8 centímetros de largura e de comprimento uns 16, 17, né? Não chega a 20. Então, eu já tenho em mente, né? Então, meu cérebro já foi treinado para saber mais ou menos, né? Quanto que é ali meio metro, quanto que é mais ou menos 1 metro, né? Eu já sei, assim, olhar para ele. Eu não vou falar que meu celular tem 50 centímetros de comprimento, que eu sei que eu já tenho um referencial aqui no meu cérebro. Meu cérebro já foi treinado para isso. Então, com os alunos, né, antes de medir com a régua, nós vamos pedir para ele estimar ali a medida de um caderno, tá? E o aluno, né, que já trabalhou com a régua, tá? Ele já tem esse referencial de tamanho. Então, o meu aluno, ele já conhece a régua, apesar que ele não vai usá-la agora, mas ele sabe mais ou menos o tamanho de uma régua, que ela mede 30 centímetros, né? Então, vai pensar, bom, uma régua mais ou menos 30 centímetros, né? Então, um caderno vai ser mais ou menos 25, 30 centímetros. Vai ficar entre 20 e 30 centímetros, ou um pouquinho mais. Então, ele vai fazer essa estimativa, tá? Essa comparação do tamanho do meu caderno, tá? E quando a gente fala isso, né, faz essa atividade, a gente fala que é a dinâmica dessa fase, tá? Fazer essa estimativa, tá? Com o referencial que ele já tem em mente, ele vai fazer uma dinâmica aqui dessa segunda fase, que é a fase da estimativa, tá? E por que isso, né? Ou seja, essa estimativa evita que o aluno aceite respostas absurdas. Por exemplo, o caderno mede 1 metro, mede 100 centímetros. O aluno sabe que não é 1 metro, tá? Até porque muitas vezes o aluno sabe a própria altura, tá? E o aluno aí naquela idade vai estar entre 1,20 m, 1 metro. Eu tenho uns alunos grandes, né? Eu sou pequenininha, eu tenho 1,50 m, 1,5 m. Então eu sei que um caderno não é 1 metro, né? Eu já tenho esse referencial, né? Esse sentido de magnitude, de compreensão, né, de estimativa, né, de comparar tamanhos. Meu cérebro já foi treinado e do meu aluno também. Então, ele fazendo essa estimativa, ele não vai aceitar qualquer resposta absurda, falar que o caderno mede 1 metro, tá? Então, isso daí é a segunda fase de estimativa, né? Nós estamos trabalhando ali a habilidade da BNCC. Vamos para a próxima fase, então. Nós temos a terceira fase, que é a fase da abstração. Chegamos, tá? E como a gente chega nela? Então, a fase da abstração, nós vamos trabalhar, nós vamos focar nas habilidades da BNCC ou nas habilidades do SAEB, tá? Enquanto a gente está estudando, certo? Então, transformar a experiência de sala de aula em interpretação de textos e gráficos. Então, aquilo que o meu aluno faz na atividade prática,
é a hora dele passar, fazer esse registro, né? Transformar isso em uma questão, transformar isso em uma situação problema, transformar isso em um texto, em um gráfico, tá? É, transformar isso em informação registrada mesmo. Então, por exemplo, aí quando ele faz a transformação, né? Tem uma experiência em sala de aula e ele vai passar essa experiência em algo registrado, algo por escrito, algo no caderno, né? A gente fala que ele está dando o salto daquilo que foi concreto, ele está dando um salto para o abstrato, né? Não é a ponte. Então chega no final dessa ponte, tem um salto para passar do outro lado, né? Do concreto e do abstrato, tá? Então, por exemplo, uma experiência bacana aqui, ó, uma atividade prática, né? Se você faz uma atividade com um aluno sobre um método, para mostrar um método para ele, é legal fazer, né? E dá muito certo quando a gente vai fazer alguma atividade prática com comprimento, com essa grandeza de medida aí, que o aluno ele entende muito fácil, né? Faz parte do cotidiano dele. Então, quando a gente leva uma trena, uma fita métrica, né? Para medir a altura de todos os alunos da sala de aula. Então, apresenta a fita métrica para ele, o aluno, por enquanto, só conhece a régua. Então, a fita métrica ou a trena, que ela é maior, né? Dá para medir sala, dá para medir a janela e um monte de coisa. O aluno ali, quando ele viu uma fita métrica, ele já tem uma noção, sabe, da magnitude que nós falamos na segunda fase, nessa fase anterior, né, de fazer estimativa, ele vai se acostumar com aquela medida de 1 metro, mais ou menos, tá? Então, quando a gente faz uma experiência, mesmo que não tenha uma fita métrica para cada um, a gente leva barbante e a gente mede ali 1 metro no barbante, dá um pedaço de barbante de 1 metro para cada aluno, tá? E aí ele leva, ele tem esse 1 metro, ele acaba medindo tudo que ele encontrar, né? Pede para ele medir tudo em casa. Se é mais de 1 metro, se é menos de 1 metro, tá? Pode até dobrar o barbante no meio, que é meio metro, 50 centímetros, né? Então ali o aluno descobre que 1 metro, né, tem 100 centímetros, explica para ele, né? Então ele já está com aquele, já fez atividade prática. Então o aluno que já passou por isso, né, com essas atividades práticas aí, com algo concreto, tá? Mas ele concluiu a medida e até a unidade dessa medida referente, né, a esse objeto que ele tem em mãos, então ele vai resolver com muito mais facilidade um probleminha de conversão de unidades, tá? E eu falo também poderia ser de capacidade também, uma experiência de capacidade, tá? O aluno ali com copos de 250 ml e com uma garrafa PET de 1 litro, então cabe 4 copos daquele ali no litro, então para ele vai descobrir, então ele também tem esse copinho como um instrumento de medida para ele, certo? Então quando ele faz isso, e ele não precisa decorar tabelas de conversão depois, né? Isso porque eu vou falar, né? Cada professor faz de um jeito, tem professor que faz de conversão ali, tabela, tem outro professor que a conversão faz, sobe degrau, a outra multiplica, a outra desce degrau, a outra divide, é aquela confusão. Então o aluno, quando ele aprende e ele tem esse parâmetro de comparação, né? Ele aprende na prática, depois para fazer esse salto que acabamos de falar ali, né? Que fez atividade prática, depois colocou isso em interpretação de texto, né? Colocou isso, quando eu falo em interpretação de texto, ele está registrando ou ali em um texto, ou registrando em gráfico, tá? Registrando essa experiência ali, tá? Transformando aquilo que ele vivenciou no concreto
em algo abstrato, certo? Bom, quando o aluno que faz isso, esse tipo de experiência do barbante, do copinho, né, com a garrafa PET, nós estamos fazendo um alinhamento com o SAEB, alinhamento com as habilidades, tá bom? E isso completa, né, ali a minha ponte entre o concreto e o abstrato. Bom, o professor deve estar se perguntando aí, mas calma lá, né? Nós vamos falar mais um pouquinho disso, tá? Trouxe alguma atividade aqui para vocês realizar com os alunos, tá? Trabalhando todas as nossas grandezas ali de medidas, né? Nossas grandezas que nós temos que aprender no quarto ano ali, trabalhadas no quarto ano, que são de comprimento, de massa, de capacidade e de tempo. Essas são as 4 grandezas ali, né? Que nós vamos trabalhar, né? Que tem que desenvolver com meus alunos e tem que ter ali, nós vamos trabalhar as 3 fases, desde o concreto, depois, né? Que é o ponto de partida, depois nós temos a estimativa, que é a ponte, aí nessa ponte vai passar para o terceiro, nós temos ali o nosso salto, tá? Que é a fase da abstração. O salto é quando eu passo a informação que eu tenho, que eu vivenciei, eu passo a parte abstrata, que é o escrito, tá? Que a gente fala no caderno, é no livro, é na leitura de um exercício, né? Algo que não é concreto, mas é algo que eu aprendi e eu vivenciei no meu cotidiano. Então, no quarto ano, o aluno precisa, né? Então, o que o quarto ano exige dessa unidade temática, grandezas e medidas? Então, o aluno precisa consolidar as unidades de medida, padrão e compreender as relações de proporcionalidade entre elas, tá? Não vou focar apenas em memorização de tabelas de conversão, né? Nós vamos deixar que aquele meu aluno faça aquele alinhamento, né? Fazendo experiências ali, atividades práticas, né? Aprendendo algumas unidades de medida. O foco, né? É não ter decoreba. O foco é compreender naquele contexto real da atividade prática. Exige as habilidades da BNCC, 2 principais aqui em destaque, que é a habilidade F04MA20 e a habilidade 22. Então, coloquei só ali o aspecto principal dela, tá? Então, a 20, medir, estimar comprimento, massa e capacidade. E a 22, medidas de tempo, tá? E, né, muito importante ali, o salto cognitivo, né? E ali fazendo a ponte, né, passando do concreto para o abstrato, tá? O salto cognitivo, quando meu aluno descobre que 1 litro equivale a 1000 mililitros, ou quando ele descobre que, durante uma atividade, descobre que 100 centímetros equivale a 1 metro, ou descobre que um quilograma equivale ali 1000 gramas, tá? Coloquei aqui uma tabelinha, né? Assim, bem simples ali, né? Resumindo as 3 fases, tá? Quando a gente passa do concreto ao abstrato, o que a gente tem que fazer em qualquer atividade para o meu aluno? Primeiro, manusear, né? No caso, um objeto, tá bom? Depois, a próxima fase, estimar, que é a fase do raciocínio, quando o meu aluno vai raciocinar, que tem ali a habilidade de magnitude, tá? E terceiro, resolver, né? Então, com foco nas habilidades do SAEB ou do BNCC, né? Resolver ali de forma abstrata. Depois,
do concreto ao SAEB. Então vamos lá, vamos fazer um primeiro passo, alguns passos aqui. Uma mão na massa, tá? Então, eu pedi para os alunos medirem a altura dos colegas, levar uma fita métrica, encostar eles na parede ali, né? Dividir em grupos os nossos alunos, tá? Um deles vai ficar com uma fita, vai medir, o outro vai registrar, tá? Então, medir a altura dos colegas com uma fita métrica apoiada na parede. Se vê que a parede não pode sujar, tá bem claro, né, gente? Toda atividade que for fazer, ver se é possível com aquela turma, ver se é possível naquele momento, certo? Mede, tá? O segundo passo é fazer o registro, tá? Criar uma tabela, o nome dos alunos e as alturas em centímetro. Então, aqui coloquei 2 exemplos, Alexandre, 146 centímetros, Luciano, 158, tá? O terceiro passo, depois que o aluno fez isso, é transformar em probleminha, uma situação problema, tá? Que é a fase ali da gente escrever, tá? O Alexandre está a quantos centímetros de atingir a altura de Luciano? Então, eu coloquei até uma perguntinha um pouco diferente, tá? Que a gente tem que começar a inserir algo diferente, né? Que muitas vezes a gente poderia colocar de uma outra forma, que é mais fácil que o aluno entende. Qual a diferença entre a altura do Alexandre e do Luciano? Tá? Uma perguntinha. Mas eu estou colocando um probleminha a mais, tá? Ali para o aluno conseguir interpretar. O Alexandre está a quantos centímetros de atingir, né? Quanto falta para ele chegar na mesma altura de Luciano? Eu coloquei em outras palavras, né? Para incentivar o meu aluninho ali, né? Tá sempre acostumado com a mesma coisa, né? Então, para incentivar, dar ali uma forçadinha na interpretação ali da pergunta. Então, ali, uma mão na massa, um registro e depois transformando em problema. Então, lembrando ali, qualquer atividade que vocês forem fazer, né? Sempre seguir uma sequência didática, tá? Então, primeiro, estimar, tá? Perguntar ali, quanto mede? Vamos descobrir quanto que mede o armário da sala, né? Ou a estante da biblioteca. Quanto mede? Né? Então, uma pergunta. Opa, quanto mede? Então, vamos usar o manuseio, vamos usar instrumentos de medida para medir, tá? Depois, então, o manuseio é a fase prática. Depois, terceiro, registrar, né? Que nessa sequência é o nosso registro. Registrar os dados em tabela ou em quadros. Registrar no caderno, tá? Não precisa nem falar tabela. Registrar no caderno mesmo, ali de forma organizada, tá? É que a gente põe tabela ou quadro para ficar organizado. E depois, a última fase ali, o último passo dessa sequência didática é a resolução de problemas. Então, sempre vou terminar, toda vez que eu der uma atividade prática com o meu aluno, eu tenho que terminar essa atividade com uma resolução no caderno. Ou seja, eu tenho que deixar o meu aluno fazer o salto, que é a minha terceira fase. Lembra das 3 fases? Fase do concreto, né, que é o ponto de partida. Segundo, da estimativa, tá? E terceiro, da abstração, tá bom? Que é o salto, é onde meu aluno dá o salto, tá bom? Então, toda vez que tiver uma atividade, vamos medir alguma coisa, né? Que a gente sempre começa perguntando quanto mede, depois deixar eles medirem usando instrumentos de medidas, registrar, tá? E depois sempre fazer uma pergunta ali, um probleminha, lançar um problema, um desafio, de acordo com aquilo que foi trabalhado, tá? Não deixar, só dar atividade prática, não. Lembra, uma depende da outra. Não existe uma mais importante que a outra. Não existe uma que vai me render melhor rendimento, né?
maior ali probabilidade de meu aluno aprender do que a outra. Não, uma não existe sem a outra, tá? Fazem parte ali da mesma sequência didática. Eu tenho que sempre ter todos esses pontos envolvidos, tá? O manuseio, a estimativa, o registro e sempre finalizar com uma atividade na resolução do caderno, tá? Para ver se o aluno consegue, no abstrato, né, usar aquilo que ele aprendeu na prática, certo? Bom, então nós temos ali unidade de medidas e suas relações, né? Tá? Que depois que nós trabalhamos ali algumas atividades práticas, fizemos ali algumas sequências didáticas, né? Trabalhamos ali as 3 fases, né? Meu aluno já deu salto, meu aluno já mediu, meu aluno já estimou, meu aluno já resolveu o probleminha no caderno. O que a gente precisa, né? Apresentar as unidades de medidas e as relações entre elas. Então, a primeira grandeza é o comprimento, tá? E a gente tem que dar nome ao comprimento, tá? É comprimento. Mas não é centímetro? Não, centímetro é unidade de comprimento. Comprimento é uma grandeza matemática. É algo que pode ser mensurável, algo que pode ser medido. E a gente vai trabalhar, né? Apesar ali, sabemos que temos 7 unidades de medidas de comprimento, porém no 4º ano a gente vai trabalhar especialmente com metro, centímetro e milímetro, né? Com aquilo que é a realidade, que faz ali sentido para o meu aluno, tá? Que é muito fácil, faz muito sentido, porque a régua, é muito fácil mostrar o que é milímetro, o que é centímetro, né? O que é 1 metro, é muito fácil a gente mostrar ali para o meu aluno, tá bom? Então, mostrar a relação de uma unidade com a outra, né? Ou seja, 1 metro é dividido em 100, né? Gera o centímetro e assim por diante, tá? A visualização, levar régua, levar fita métrica, levar trena, tá? Levar esses instrumentos de medida de comprimento para o meu aluno, tá? E de repente o aluno só conhece a régua, não conhece mais nada. Apesar que nós sabemos, né, que essa grandeza comprimento, ela é uma das que o aluno ali consegue entender com mais facilidade, tá? Bom, então a relação, né, de uma unidade com a outra, a visualização dessas unidades, né, tá bom? Levando ali objetos, levando os instrumentos na sala de aula e, claro, depois um probleminha, tá? Um probleminha até complicadinho aqui, ó. Se a mesa tem 2,5 metros de comprimento, quantos centímetros ela tem, tá? Então, assim, geralmente, não só metro inteiro, né? Dá número quebrado, mas no 4º ano sempre facilitando um pouquinho, né? É quebrado, mas é de 50 em 50, né? Não quebro muito, não ponho 2,32 metros, né? Nada de muito quebrado assim, né? Com a nossa turma. Então, sempre começar a apresentar medidas ali em decimais, porém uma medida assim bem clara para o meu aluno entender. Aí depois nós temos a massa, né? Que nós vamos fazer só o quilo e o grama, tá bom? Então, essa relação do quilo e do grama, fazer essa conexão, né? Entre uma unidade e outra e pôr um probleminha, né? E uma pergunta muito interessante essa daqui, para fazer com os alunos, né? Não esqueçam de fazer, destacam ela, né? Alunos, o que vocês acham que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1.000 gramas de pedras, né? É muito legal ouvir o que eles vão falar, né? Até eles chegarem à conclusão que a medida é a mesma. A única coisa que muda, né, é a quantidade, né, o volume. É legal porque aí você faz ali, explica um pouquinho do volume sem se aprofundar muito, tá?
falar um pouquinho de volume para o meu aluno, que também faz parte ali, tá? Da BNCC, você não está fazendo nada fora. Terceiro, medidas de capacidade, onde nós vamos fazer a relação entre litro e mililitro, bom? Do copo de água aqui, ó, que eu tinha falado para vocês, aqui é um probleminha muito bacana. Se juntarmos 4 copos de 250 ml de água cada, quantos litros de água teremos? Então, para fazer esse probleminha, pode fazer atividade prática, legal. Meu aluno ali, com a experiência do barbante, então ele vai ficar bem marcado para ele. Então, sempre que falar 250 ml, ele vai saber que vezes 4 copos, então dá 1000 ml, e 1000 ml é igual a 1 litro, tá? Então, ele vai aprender, ele vai fixar ali com essa atividade prática. E quarta grandeza, tempo, que a gente vai trabalhar aqui no momento, hora, minuto, segundo. Tá bom? Apesar que durante essa aula, né, deixar os alunos ali falar todas as unidades que eles conhecem, mês, década, século, né, que eles acabam esquecendo. Quando a gente fala em tempo, a gente pensa sempre em tempo do relógio ali, né, mas não ficar só no relógio. Apesar ali que as nossas habilidades, elas giram em torno de hora, minuto e segundo, tá? Que ali o tempo de duração de um evento, se começou, né? Se começou que horário, durou tanto e qual que vai ser o horário de término, né? A gente pensa sempre em horário. Porém, deixar os nossos alunos ali falar todas as unidades de tempo que ele conhece, tá? Meses, ano, dias, tá certo? Então aqui, só lembrar que o sistema de tempo não é decimal, igual aos outros, né? Porém, é importante que, e olha que meus alunos de sexto ano, né, fizeram um simulado sobre grandezas e medidas. E muitos deles erraram, isso foi semana passada. Tinha uma questão que falava assim, que o desenho, um desenho durou 1 hora e 25 minutos. Podemos afirmar que esse desenho durou quantos minutos? E o aluno bom, de tanto assim, né, que nós trabalhamos, como a gente trabalha tudo junto, de tanto trabalhar transformação que 100 centímetros era 1 metro, o aluno foi tão rápido que ele relacionou, né, 1 hora com 100 minutos, tá? E o tempo, ele não tem essa relação, né? Como acontece com os outros, né? Que os outros é 100 ou é 1000, né? Tanto capacidade como massa, como o comprimento é 100, mas o outro a massa, né? É 1000, a capacidade é 1000. Então, o aluno ali, aluno bons, né? Então, eles fizeram tão rápido que eles falaram que o total era 125 minutos, né? Para ver como é importante ali, né? Tá sempre falando, sempre lembrando, enfatizando para o meu aluno, né? Que 1 hora é 60 minutos. E na hora da pressa, ele acaba ali mesmo fazendo que correndo, né? Ele sabe, mas é que ele foi falta de atenção, tá? Então aqui trouxe para vocês uma contextualização, tá? Numa sala de aula, ao invés de fazer uma aula normal, fazer um planejamento, né? Mas isso, gente, também vendo a possibilidade com a minha turma, tem turma que dá certo, tem turma que não dá certo, tá? Então, uma festa das medidas para engajar os alunos, uma atividade real. Então, ali, um probleminha, como organizar as mesas, decoração nesse espaço disponível da sala, vai caber quantas mesas aqui para a gente colocar as nossas coisas, né? Dividir a turma,
usar fita métrica para eles medirem a largura da mesa, se vai caber ali, se pode pôr perto da porta ou não, se vai dar certo, se vai caber perto da parede, deixar eles fazerem isso daí para organizar, né? Então lança um desafio para eles, convertendo essas medidas em metros, de metros em centímetros, tá? Para ver se dá certo de pôr um enfeite na mesa, ou então se é um piquenique, quantos pratos salgados vai caber em cima dessa mesa, tá? Lançar ali várias perguntas dependendo do tipo de festa, dependendo do evento que vocês estejam planejando naquela atividade. Para trabalhar a massa, tá? Já que é uma festa, fazer um bolo, e eu acho que receita, cozinhar com os alunos é algo gratificante. Teve aluno que nunca foi para a cozinha, tem alunos nossos que sequer, né, sabe como vêm esses alimentos, tá? Então é muito interessante ter uma aula, de repente, não aqui nesse cronograma, nesse planejamento, mas fazer uma aula só de uma culinária de alguma coisa, tá? Para eles verem a quantidade, para levar, né, nessa aula prática, levar as embalagens dos ingredientes, para ver como que vem, né? O que que é 1 quilo de farinha, o que que é 1 quilo achocolatado, açúcar, né? Levar até as medidas ali de uma xícara, uma colher de sopa, uma colher de chá, né? Que aquilo é uma medida de padrão na minha receita. Levar esses instrumentos, se possível, quando possível, levar em sala de aula para os nossos alunos conhecerem, tá? E o foco no rendimento, sempre ver ali, ó, se dobrar a receita, tá bom? O dobro ou metade, trabalhar com esses termos ali para o aluno fazer esse cálculo na hora durante essa atividade prática, tá certo? E nesse evento, então, nesse planejamento, também trabalhar a capacidade, tá? Quantas garrafas de refrigerante de 2 litros precisamos comprar para que cada aluno tome 2 copos de 200 ml? Bacaníssimo. Esse problema aí, nossa, ele é show. São coisas assim que ali bem relacionado com questões do SAEB mesmo, tá? Então levar a garrafa PET de 2 litros ou de 1 litro, copo descartável, né? Lembra que eu falei dos copinhos pequenininhos, dos maiores, né? Mostrar ali para meus alunos quantos copinhos daquele cabe dentro de uma garrafa PET, né? Encher com água, tá certo? Então, estimular a estimativa antes da medição física, tá? Lembra que nosso cérebro ele tem que ter um parâmetro de comparação ali, que ele está sendo treinado, né? Então, ele vai ser treinado com atividades assim, desse tipo, tá bom? O erro na estimativa ajuda a construir a noção espacial de volume, certo? São atividades ali que, de repente, claro, não vai dar para fazer numa aula apenas, tá? Então, uma programação ali bem planejada, tá? Tudo ali o que pode ser feito com a sua turma. Tem muita coisa bacana para a gente trabalhar com nossos alunos. E depois trabalhar o tempo, né? Criar um cronograma para o dia dessa festa, né? Para que nada se atrase. Então, ali, montar, confeccionar relógios de ponteiro, feitos de papel de pratinho ali, tanto de papel como de plástico, tá bom? Onde então os alunos vão anotar o início de cada atividade, né? Vai registrar ali com os ponteiros e vai anotar, né? Um probleminha aqui, calcular intervalos de tempo fracionados. Sempre esse fracionado aqui, sempre um múltiplo de 10, múltiplo de 5, tá? Com o nosso aluno. Então, sempre começar com coisas assim. Começa com minutos ali, tudo final zero, tudo fácil. Depois vai pondo uns quebradinhos, uns fracionados aí. Mas nada tão complicado para o meu aluno, tá? Eu destaco muito ali utilizar relógio de ponteiro, porque trabalha-se tanto de ponteiro como digital, né? Eu falo que o digital é bem óbvio, né? Ali no nosso horário, o horário que está registrado. E de ponteiro, né, eu tenho um aluno no Fundamental 2 que ainda não sabe ver
o horário em relógio de ponteiro, tá bom? E ele numa atividade prática ali, o meu aluno ele vai conseguir fixar com mais facilidade. Então ali tem várias atividades práticas para se fazer com o meu aluno, né? As medidas não padronizadas, né? Então mostrar para eles, bom? Medir a altura dos colegas, né? Uma vez eu que medi dos alunos, mas aí um queria medir do outro. Ficou muito mais interessante o aluno medindo do colega, tá? Não medir apenas mesa, livros, mas a altura é super legal. Eles gostam de medir, tá? Pesar objetos, né, em balanças, levar aquelas balanças, balança digital, ou se tiver a balança de pratos, levar para eles, mostrar como que faz, tá? Seria legal também se tivesse uma balança para pesá-los, porém ali tomar cuidado, né? O aluno que esteja acima do peso ideal, de repente, não, e essa não seja uma atividade legal naquele momento, tá? Então, de repente, evitar, tá bom? Sempre tem aquele aluno que tem vergonha da sua massa, do seu peso. Então pode ser que não funcione dependendo da turma. Mas pode levar a balança para pesar, comparar massas de objetos, tá? E assim legal, mas não para pesar os alunos. Estimar volume, então despejando água em garrafas ou copos de tamanhos diferentes, tá bom? Problemas contextualizados, bom? Se for fazer receitas, sempre então criar histórias, né, sobre compras de produtos relacionando massas, capacidades, né? Receita metade ou dobro, tá certo? Dependendo da turma, a gente pode pôr triplo e aos poucos a gente vai acrescentando, tá? Mas os principais é metade e dobro, são principais. Sempre, né, que fazer essa atividade prática, então, relacionar a dados e tabelas, colocar isso registrado, tá? Propor desafios de conversão de unidades, sempre. Mediu? Quanto que mede tal objeto? Ah, tá. E agora, vamos transformar em centímetros? Se for em centímetros, vamos transformar em milímetros? Como que fica então, né? E claro, gente, claro que é o nosso foco importante, não poderia deixar de falar para vocês. Trabalhar com questões no formato dos itens do SAEB, certo? E lembrando que nós, da plataforma SAEB Digital, trabalhamos com questões no formato dos itens do SAEB. Então, professor que esteja assistindo essa live, que ainda não faz parte do nosso time de professores, estou deixando aqui as nossas redes para você também agora poder fazer parte, poder receber aí na tua escola, receber os guias, caderno de itens, poder assistir ali o vídeo da correção desses itens, né? A devolutiva é muito importante para os meus alunos, tá? Porque não adianta só a gente mensurar, né, com um simulado e não fazer nada com esse resultado. Então, esse vídeo é bacana, vai trabalhar um pouquinho os distratores e tudo mais. Tudo ali fácil para o professor, tá? Do jeito que o professor precisa, tá certo? Então, você que não faz parte, entre em contato com a nossa equipe e faça parte desse time que está rumo ao sucesso. Beleza? E é isso daí, pessoal. Espero poder ter colaborado com vocês e a gente se encontra na próxima, se Deus quiser. Obrigada e bom serviço a todos.